como pastor, está lutando para que a sua igreja seja isso? Não. A gente vai melhorando aos poucos. Não. Está em pecado, meu irmão. Se converta. Então, no caso, vai ser, por exemplo, o pastor tendo a visão, entendendo que a igreja precisa ter esses 5 pontos. Por exemplo, naquilo que Deus chamou ele vai se dedicar àquilo e vai organizar, então, cada pessoa dentro da igreja para servir naquilo. Perfeitamente. O pastor da igreja pode ficar, ele pode usar 4 horas para estudar, suponhamos, se ele quiser. Eu mesmo. Assim que eu assumi lá, eu quero dedicar a maior parte do meu tempo em horas de oração e horas de estudo. Obviamente, Luiz, você não vai visitar, você não vai... É claro que eu vou. Mas o principal, horas de oração e horas de estudo. Com esse estudo, eu quero fazer o quê? Usar da influência pastoral para convocar pessoas para cuidar cuidar das crianças. E o outro para cuidar de projetos com os presos. E o outro para cuidar de projeto com os drogados. E outro para cuidar de projeto com isso, universidades e todas as áreas. Então é um projeto para a igreja. O que cabe a mim é usar da minha influência. Porque o pastor tem influência. O pastor tem influência para convencer todo mundo a 10%. E não tem influência para convencer o povo a cuidar do pobre? Tem. É porque não quer. É porque não quer. E só um parênteses, e uma coisa que eu me esqueci aqui, senão eu vou esquecer, desculpa. Mas nós não temos dinheiro. Os apóstolos também não tiveram quando começaram. O Espírito Santo enviou. Vá. Quando vocês forem, vão de 2 em 2, não leve nem alforje nem bolsa. Olhe para as aves do céu, que não semeiam nem segue vossos pais alimento. Porventura vós não tem valor que mais ela? Vá e faça. E o Espírito Santo vai providenciar no caminho. Se não recebeu a providência, possivelmente é porque não está fazendo. Eu conheço gente que vive da providência. É no dia. Está fazendo. Vai fazendo que vai aparecer. Principalmente a coletividade da igreja. E se for assim, os que têm fome, os que estão sofrendo, perecendo, é porque Deus não ama, então? Não, veja só. Não, veja só. Esse Deus é problema. Mas se a pessoa está com fome, está na missão, mas está com fome, passou fome. Vamos lá. Deus quer matar a fome do faminto como? Através dos irmãos. Através da igreja. Então, se você, como igreja, quiser matar a fome do faminto, Deus vai te dar ferramenta. Deus não quis ele do céu vir e mandar um pão na boca da Laura, assim, ó. Pum! Deus quis, eu já falei, o reino de Deus tem um propósito histórico. E qual Deus escolheu a realização desse propósito histórico através de quem? Daí? Até para curar, o Senhor falou assim, igreja, coloque a mão e ore. Colocarão a mão sobre o Senhor e serão curados. Para expulsar demônio, usou a igreja, vão lá e vão expulsar os demônios. O propósito histórico de Deus, ele escolheu realizar através da igreja. E sempre Deus vai ter um remanescente. A igreja está sendo negligente. Infelizmente, está sendo negligente. Falta calmon na cara de quem precisa. A gente, eu sim vejo que está um negócio assim tão complicado, que é quase um momento que está na igreja católica e o Lutero olha e fala assim, cara, né? E agora? Aí a pessoa pode dizer que eu estou errado, é só mostrar na Bíblia. É só mostrar na Bíblia. É só mudar o conceito de igreja. É só transformar a igreja num templo judaico. É só transformar a igreja numa sinagoga. Né? Quem lembra que eu falei para vocês aqui de como a igreja cresceu no Império Romano, Ronald Stark? O autor Ronald Stark, a primeira causa da igreja ter crescido absurdamente, quem lembra? Pereira. Você lembra, Lucas? Por isso que é bom você repetir. Contem isso na igreja de vocês. Contem isso. Não. Ajudar os pobres? Também, mas teve um caso específico. Perfeito, Thaís. Perfeito. Vamos bater palma para Thaís. Thaís, vem aqui contar a história. Brincadeira. Repete mais Vamos lá. rápido, que eu não entendi o que ela falou. Qual era o único inimigo que Roma tinha medo? O vírus, porque é o inimigo invisível. Sobre Roma veio 2 epidemias. A pandemia aqui no Brasil matou, se não me engano, é 0,03%. Se eu não me engano, foi isso. Ou é 0,3%. É 0,03 ou é 0,3%. As epidemias que aconteceram em Roma chegaram a matar até 30%, até 40%, as estimativas. Pode ser desde 15%, 20%,
Até isso. Olha o número absurdamente gigantesco. O que os poderosos faziam? Fugia. Vazava. Sabe o que a igreja está fazendo? A igreja chega e pega o doente abandonado e começa a cuidar. E o doente se constrange e diz o seguinte: cara, vocês estão cuidando da gente, vocês vão morrer. Vocês vão colher as dores do tempo junto com as vítimas deste tempo. Aí vocês vão morrer. Aí a igreja olhar, diz o Ronald Stark, o Timóteo Carreira, né? A igreja olha para eles e diz o seguinte: nós temos um rei e um Deus que também morreu por nós, e ele espera que façamos o mesmo pelos outros. Eita. Então, se morrer, morreu. Uau. Né? E a igreja cresceu assustadoramente. Assustadoramente. Por que será? Perguntas? Você ia falar alguma coisa, William? Sobre Ananias e Safira, né? Eles vendem a terra lá, escondem. Aí aqui, Pedro disse aqui a Ananias: por que você permitiu que Satanás enchesse teu coração? Você acha que esses pastores estão cheios do diabo? Rapaz, a minoria está cheia do diabo. É a minoria. A grande maioria não tem a informação. Agora, quando o pastor é estudado, aí para mim a intenção dele está ruim. Você revelou para mim: os pastores, eles estudam a verdade e pregam a mentira. Exato. Se o pastor, vamos lá. Se o pastor às vezes é provavelmente aquele pastor simples, não teve acesso. Cara, tem pastor que é pedreiro, cara. Trabalha o dia inteiro como pedreiro, sai e vai visitar gente. Vai às vezes cuidar de drogado. Esse cara não teve acesso a nada. Esse cara ouviu tudo que ele herdou dessas tradições de teologia da prosperidade. Ele quer fazer o bem, mas ele ainda não entende. A intenção é boa. Agora, se o cara a igreja cresceu, já está com dinheiro e ele não é, e ele tem estudo, tem preparo, aí é os dois casos. A igreja cresceu e está grande. Se ele não está usando, ele não está usando esse dinheiro para o bem, ele não quer mais fazer o bem. Então ele já sabe que o lucro vem para ele. E o segundo ponto, pode ser que a igreja é grande, mas mesmo com a igreja pequena, se o cara tem preparo, não tem desculpa. Não tem desculpa. É a mesma coisa de Jesus estar lidando com o publicano, o pecador, e estar lidando com o escriba. Escriba, você não tem desculpa, meu irmão. Entendeu? Então, eu diria, suponhamos de 100 igrejas que não estão fazendo corretamente. Eu diria que dessas 100, 95% são mal instruídos. E desses 5%, vocês são igrejas que não estão fazendo. Ou seja, a igreja está errando. 95% o cara é mal instruído. E desses outros 5% são gente que ou não quer fazer, é instruído, mas não quer fazer, ou tem outra intenção por trás. Acabou, infelizmente, mas vamos lá. Eu quero responder alguns problemas que sempre levantam quando a gente fala isso. Isso é coisa de esquerda. Vocês ouvem isso ou não? Sim. Mas se vocês mandarem essa aula para alguém, essa pessoa vai dizer: não é coisa de esquerda, não tem nada a ver, eu vou explicar o porquê de uma forma resumida. Para quem estuda um pouco da filosofia política e filosofia de esquerda, eles dizem que querem lutar pelos pobres, pelos famintos, acabar com a desigualdade, como? Pela revolução e pela manifestação da força estatal. Como é que o da esquerda quer acabar com a fome? Com o poder do Estado. Taxa o rico, imposto no rico, se não pagar o imposto vai preso. Aí eu te pergunto, a igreja quer transformar o mundo pela força do Estado? É pela voluntariedade do amor e poder do Espírito Santo. Não tem nada a ver com a esquerda. Nada. A igreja não quer taxar, a igreja dizer o seguinte: meu irmão, se converta e voluntariamente oferte. Primeiro ponto. Aí a outra pessoa diria: isso é dever do Estado, mas não da igreja. A resposta, o Joseph Ratzinger diz o seguinte: se você diz que dar o pão ao faminto é dever do Estado e não da igreja, você cedeu a mensagem do diabo. Uai, por quê? Jesus olha para o diabo e diz assim: nem só de pão viverá o homem. Quando você diz que o pão que é dado tem que ser do Estado, você acredita que só de pão viverá o homem. Porque o Joseph Ratzinger diz o seguinte: o grande mistério da igreja não é simplesmente dar o pão que a pessoa come e mata a fome, mas é que quando ela dá o pão que mata a fome,
Junto com isso, vai a luz do Espírito Santo. Vai o fruto do amor. Vai o constrangimento para que o indivíduo se dobre diante da cruz. Agora eu te pergunto, quando o Estado dá a cesta básica, vai isso junto? Vai ao contrário. Vai só o pão. Agora quando a igreja faz, meu irmão, quando a igreja chega, vai a luz do Espírito Santo. Vai a mensagem da cruz, vai a mensagem do Evangelho. Vai a devoção, vai a oração, vai o convite para a comunhão. Vai o convite para carregar o fardo uns dos outros. Chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. Tem um autor que eu gosto muito chamado Justo Gonzalez, e ele escreve dizendo assim: Roma está dominada, Jerusalém está dominada pelos romanos, sofrendo nas mãos dos romanos. Estão sendo oprimidos. Aí a pergunta, onde está Deus? O Justo Gonzalez diz: Deus está no ventre de uma grávida pobre sofrendo com ela. Deus está numa manjedoura sem ser recebido em casas ou ser hospedado. Deus está sendo refugiado no Egito aos 12 anos, sofrendo com as dores daquele povo. Deus está sendo perseguido. Deus está vivendo sem ter onde reclinar a cabeça, pois olhar para as aves do céu que não semeiam cego. As raposas do céu, as aves do céu têm ninho e as raposas têm covis, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cá. O filho do homem está vivendo sem ter onde reclinar a cabeça. O filho do homem está vivendo, o Deus está sendo perseguido. E Deus aonde no final da sua vida está onde? Deus está crucificado no meio de dois ladrões. E quando ressuscita, tem um livro do Tomás Halick chamado Meu Deus é um Deus ferido. Deus ressuscita com feridas nas mãos, pois não quis sair aqui dessa terra sem levar as consequências do amor. As marcas do amor em si mesmo. Então amar como Jesus ama é ter essa comunhão de compartilhar as dores do mundo. Não no sentido de se sujar com eles, mas no sentido de carregar sobre si tal amor que você sofre em nome da transformação. Outra pergunta que fazem: salvação é bem maior? Sim. Sim, a salvação é bem maior mesmo. E nosso maior objetivo quando lutamos para a manifestação do bem e damos o pão ao faminto é para que a salvação e a luz do Espírito Santo se chegue a ele. Por isso que Jesus disse: as vossas boas obras resplandecerão diante dos homens e eles glorificarão o Pai que está no céu. Salvação é o bem maior mesmo. Não adianta dar o pão que tem fome e não levar a mensagem do Evangelho que o livrará de uma eternidade de tormento. E além da salvação tem um bem maior, tem um outro aspecto. Eu dou é porque vivo o amor. Não é questão da salvação ser bem maior também ou não, mas é questão da evidência desta salvação em mim. Vamos lá. Aí sempre dizem: não existe igreja perfeita. Não existe nada perfeito. Mas existe a igreja que tenta, que luta. Existe alguém santo como Jesus é? Já que ninguém é santo como... não tem como ser santo como Jesus é. Então, eu vou... De vez em quando a gente pega um pouquinho. Vou aceitar os meus pecadinhos. Né? O que você acha dessa pessoa? A Bíblia fala que não tem homem justo. O quê? A Bíblia fala que não há homem justo. Exatamente. Mas nós tenta, né? Exatamente. Por exemplo, alguém aqui consegue ser justo como Jesus? Ser justo como Jesus? Você não consegue ser perfeitamente justo. Então, você então vamos ser injusto mesmo? É isso que essas igrejas são quando fazem isso. Não tem igreja perfeita, então vamos aceitar os nossos pecados. Vamos lá, para a gente terminar. Quem quiser ler mais, tá tudo aqui. Citações de Calvino. Olha o tanto, só de Calvino, sobre tudo que eu falei. E, para encerrarmos, um teólogo que eu gosto muito. Essa última aqui é dele, tudo aqui era de Calvino. Ronaldo Lidório, Teologia, Piedade e Missão, na página 8. Ele diz o seguinte: a missão da igreja é a sua teologia em ação, ou praticada, acompanhada da encarnação da piedade. Ou seja, a igreja tem uma teologia. A igreja tem uma doutrina. A igreja tem um ensino. Dentro desse ensino está
anúncio do evangelho, santificação e tudo. E tudo isso se resume em amor, que é a busca da manifestação do máximo bem comum. Então a missão da igreja é o quê? Novamente, a missão da igreja é a sua teologia em ação ou praticada, acompanhada da encarnação da piedade. Amém ou não amém? Amém. Amém. Existe não amém? Glória a Deus. Existe não amém. Que amém, embora talvez seja não intuitivo, mas não amém é o quê? Amém é assim, assim seja assim. Então quando você diz não amém, não seja assim. É igual eu te perguntei lá sobre aleluias, né? Falar em plural ou glórias a Deus. Quando fala aleluia, é glória. Oi. Glória. É você lembra de mim, eu tô te vendo. É porque a gente foi no Paraguai junto e eu ficava assim e ela ficava com vergonha. E aí, William, continua. Porque quando vai na igreja, você ouve as pessoas falar glórias a Deus em plural, né? Só que o significado de aleluia é louvado, né? Já é Deus. Aí a pessoa fala em plural, não quer dizer Deus, né? Louvado seja Deus. Então, etimologicamente é errado. Mas é dizer que uma pessoa quando é etimologicamente peca, então a gente vai colocar no inferno todos esses pobres que não sabem nem ler. Até porque significa Isso. a intenção da pessoa. Perfeitamente, o negócio está na intenção, né? Então se aqueles pobres, às vezes gente que tem problema em língua, que fala, então etimologicamente vamos lá no português certinho, a gente, ok, realmente você está certo. Agora dizer que Deus fica bravo com isso porque a pessoa não tem acesso, não acredito não. Porque nós concluímos na aula 4 que o cumprimento da lei está no amor, e o amor é a intenção última. Então aquele irmãozinho lá, que às vezes é pobre, vende picolé, chega na igreja com aquele terno tudo feinho, ele grita assim, aleluia! Você acha que Deus está olhando para ele e está dizendo assim, você vai para o inferno porque está falando aleluias? É aquele que conhece a palavra, que fala lá em Ezequiel. Então, aquele que conhece... Aí vamos lá. Você conhece alguém que você acha um cara bacana? Fala um cara que você conhece que você acha bacana. Não, veja, pensa, não, escuta aí. Não, eu não sei se isso é um elogio. Eu não sei se isso é um elogio ou não, sabe por quê? Porque bacana hoje significa o cara legal. Mas sabe que a origem da palavra bacana vem de bacanal, que significa orgia. Então, com o passar do tempo, a origem das palavras passam a ter um outro significado. Entendeu? Então, no nossa cultura já tem outro significado. Passou muito tempo, entendeu? Então, quando uma pessoa fala aleluias, ela não está falando no significado etimológico de 4.000 anos atrás. Ele está falando um novo significado igual hoje. É a mesma coisa. Você acha que um cara te chamar de bacana, ele está falando que você vai em orgia? Não. Então a língua ela vai se alterando com o tempo. É por isso que às vezes nós precisamos, a eclésia é por conta dessa alteração de língua. Precisamos voltar, não para entender a palavra, o jeito certo de falar, mas entender a essência, o sentido. Próximo. Pergunta pra gente acabar, alguma coisa? É verdade. Vamos tirar uma foto rápida e eu vou contar um negócio pra vocês. Não tem nada a ver. Mas eu contei lá na aula que aconteceu um negócio comigo. Eu fui convidado para uma live. Na época da pandemia, que as igrejas tinham fechado. Aí, eu fui convidado para falar de teologia e pandemia. Aí, o que aconteceu? No final da live, eu estava falando disso aí. Falei assim, ô Luiz, canta um louvor aí agora. Aí eu fui cantar um louvor que eu compus, que eu fiz. Eu falei assim, não, vai ser... Acho que era a segunda vez que eu fui cantar na frente de alguém. Mas numa live e tal, a público, primeira vez. Aí esse louvor falava sobre ouvir a voz de Deus e etc. E dizendo que hoje nós ouvimos Deus, mas amanhã nós vamos ver Deus da mesma forma que Adão e Eva viram. Aí eu cantava assim, né? Aí quando chegava no refrão, eu comecei a cantar assim na live. Amanhã eu verei no fim da tarde. Amanhã eu verei como vi Adão. Nossa, cara.
E eu comecei a cantar, cara. Amanhã eu verei como viadão. Nossa, cara. Aí eu nem me toquei. Como viadão, como Adão. Quando eu fui ouvir a live, eu vi aquilo lá e falei, cara, meu Deus do céu, mano, essa live vai ficar no ar? Aí ele não deixou a live no ar. Aí eu mudei o louvor. Agora não é como viadão, é como Adão o via. Mas vamos lá, vamos tirar uma foto então. Hã?